O quinto episódio da série História das Copas apresenta hoje curiosidades da nona edição do Mundial, que aconteceu no México em 1970, e os detalhes da conquista do Brasil, que levantou pela terceira vez a taça Jules Rimet. Pode marcar, procurou, atirou e gol! Até o eterno capita Carlos Alberto Torres levantar a taça de tricampeão do mundo, a equipe do Brasil passou por muitas transformações. Após a vergonhosa campanha na Copa de 1966, a seleção viveu anos de instabilidade. Depois da passagem de 3 técnicos que não renderam bons resultados, os dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos escolheram o jornalista João Saldanha para comandar o time. A ideia era que o novo técnico poderia resgatar a popularidade da seleção e a confiança dos torcedores. Com ele, novamente, o futebol brasileiro voltou a brilhar e se tornou uma máquina liderada por Pelé, Rivelino, Tostão, Gerson, Clodoaldo e Carlos Alberto. A seleção ficou conhecida como as Feras do Saldanha. No entanto, nem mesmo ganhando os 6 jogos das eliminatórias, com 23 gols marcados e apenas 2 tentos sofridos, o sucesso de Saldanha garantiu ele no cargo. Por pressão da ditadura militar, o técnico foi demitido e Zagallo assumiu a função faltando poucos meses para o Mundial. A Copa de 1970 foi sediada pelo México e contou com a participação de 16 seleções. Grandes novidades foram proporcionadas por este Mundial. Pela primeira vez, a competição foi transmitida ao vivo pela TV para vários países do mundo. E, além disso, os brasileiros puderam contar com uma outra inovação: assistir aos jogos da seleção brasileira em cores. Outras curiosidades também marcaram esta Copa. Foi a primeira em que os juízes puderam contar com um sistema de cartões amarelos e vermelhos e também a primeira a permitir a substituição de jogadores durante a partida. O forte calor do México foi o fator crucial para a criação da substituição de atletas, que nesta época permitia apenas 2 alterações por time. Já prevendo a temperatura elevada e o sofrimento dos jogadores brasileiros com a altitude de mais de 2.000 metros, o Brasil foi a primeira seleção a chegar ao México, faltando 2 meses para o início da competição. Tempo suficiente para os jogadores brasileiros se prepararem para encantar o mundo mais uma vez. Sob o comando técnico de Zagallo, que manteve a base formada por João Saldanha, a seleção brasileira estreou no Mundial como favorita e fez bonito em seu primeiro jogo diante da Tchecoslováquia, ganhando por 4-1. Pelé protagonizou um dos lances mais bonitos e memoráveis do jogo. Do meio de campo, chutou a bola na tentativa de encobrir o goleiro tcheco, mas a pelota passou a centímetros da trave. Aos 29 anos, o atacante, que jogaria sua última Copa, mostrava seus ares de majestade e confirmava que iria superar a frustração por não ter jogado todas as partidas das 2 últimas edições do Mundial. Diante da Inglaterra, então atual campeã do mundo, Pelé não decepcionou e novamente ficou marcado por um lance histórico. O placar ainda anotava 0-0 quando o craque do Brasil recebeu o cruzamento de Jairzinho e acertou uma cabeçada fatal no canto direito. Quando os brasileiros já comemoravam o tento, o goleiro Banks defendeu a bola. Essa jogada ficou conhecida como a maior defesa de todos os tempos. Mas o Brasil não desistiria. Depois de uma troca de passes entre Tostão e Pelé, Jairzinho recebeu a bola e marcou o gol que garantiu a vitória da seleção canarinho. A última partida da fase de grupos foi realizada contra a Romênia. Apesar do trabalho que os jogadores romenos apresentaram, a seleção venceu por 3-2 com direito a uma exibição de gala de Pelé, que marcou 2 vezes. Já
Já nas quartas de final, o Brasil enfrentaria o Peru, que vinha fazendo uma grande campanha com o técnico Didi, meio-campista bicampeão com a seleção brasileira em 1962. Mas os peruanos não contavam, contudo, com a força e a criatividade do Brasil, que após passar a fase de grupos deslanchou. Com um começo arrasador, sem dar grandes chances ao adversário, o Brasil goleou os peruanos por 4-1 e garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo. Com raça, determinação, toques de genialidades, criatividade e sede de vitória, a seleção brasileira entrou em campo contra o Uruguai. A Celeste saiu na frente logo aos 19 minutos do primeiro tempo. O Brasil só conseguiu empatar no final da primeira etapa, quando Clodoaldo recebeu um ótimo passe de Tostão e marcou seu primeiro gol no Mundial. Obstinada a garantir a vaga na final da competição, a seleção brasileira voltou no segundo tempo e marcou mais 2 vezes, com Jairzinho e Rivelino. Essa partida ficou conhecida pelo gol que Pelé não marcou. Ao receber a bola, ele deu um drible de corpo no goleiro uruguaio e tocou para o gol vazio. A bola caprichosamente passou a centímetros da trave e saiu. Apresentando um futebol ofensivo, bonito e habilidoso, a seleção brasileira chegou na final do Mundial embalada, tendo conquistado 5 vitórias em 5 jogos. Mas o confronto seria realizado contra a tradicional equipe da Itália. Além da disputa de uma final de Copa do Mundo, estava em jogo também a posse definitiva da Taça Jules Rimet, pois ela só seria entregue ao país que conquistasse 3 edições do Mundial. E até aquele momento o Brasil havia ganhado 2 e a Itália também. Isso ajudou a aumentar a rivalidade e o tom emocionante da partida. Mais de 100 mil pessoas estavam presentes para assistir o espetáculo entre os dois times que criaram uma final histórica. Com o primeiro tempo nervoso, o confronto terminou empatado em 1-1. Pelé abriu o placar de cabeça e Bonicenha igualou para os italianos. Após um intervalo de jogo, porém, o Brasil voltou renovado. Depois de muito pressionar, Gerson acertou um chute cruzado e marcou o segundo gol brasileiro. Logo em seguida, Pelé recebeu o lançamento de Gerson, que ajeitou de cabeça para Jairzinho, que teve somente o trabalho de empurrar para a rede. A 3 minutos do fim, aconteceu o lance que coroou a genialidade da seleção brasileira. A jogada contou com a participação de 7 jogadores até terminar em um passe milimétrico de Pelé para o capitão Carlos Alberto Torres finalizar a goleada. O Brasil venceu a Itália por 4-1, conquistou o tricampeonato mundial e ganhou por definitivo a Taça Jules Rimet, que em 1982 seria roubada da sede da Confederação Brasileira de Futebol para a decepção e desespero dos apaixonados pelo esporte. A conquista da Copa de 70 foi o primeiro Mundial em que a seleção brasileira foi campeã vencendo todos os jogos. Foram 6 vitórias em 6 partidas disputadas, com 19 gols marcados. Essa campanha marcaria um dos melhores times de todos os tempos, consagrados tanto pela imprensa quanto pelos torcedores de todo o mundo. O rei do futebol, que protagonizou alguns dos lances mais lindos da história do esporte, encerrou com chave de ouro a sua participação em mundiais e se tornou o único jogador a ser tricampeão de uma Copa do Mundo.